Deus, que essa oficina do adorador seja uma bênção na vida dessas pessoas. Deus, essa pessoa que ainda não toca na igreja, que ainda em 2023 ela toque na igreja. Deus, essa pessoa que não consegue evoluir de jeito nenhum, ela não consegue progredir. Deus, ainda nesse ano, essa pessoa consiga explodir musicalmente, que essa oficina do adorador seja uma bênção para essas pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Meu nome é Matheus Banazzato e eu vou ser seu professor aqui na Oficina do Adorador. Sou nascido no dia 1 de novembro de 1994. A minha vida nunca foi fácil, desde o meu nascimento. Minha mãe conta as histórias para mim. Ela fala que na gravidez ela sofreu muito. Ela teve muitos problemas, muitas complicações durante a gravidez. Até que chegou um determinado momento que o médico olhou para minha mãe e disse: olha, infelizmente eu preciso ser sincero com a senhora. Talvez por conta dessas complicações, minha mãe teve trombose num grau assim muito elevado. E o médico foi sincero com ela, falou para ela: por conta dessa trombose, por conta desses problemas que você tem acarretado, que você tem tido durante a gravidez, eu preciso ser sincero com você. Talvez o filho que você está esperando no ventre, ele não venha a sobreviver. Quando minha mãe, ela ouviu isso, ela me conta que no exato momento o desespero não tomou conta do coração dela. Meu pai ficou totalmente transtornado. Meu pai já começou a reclamar, já começou a falar contra Deus. Aquele negócio quando a pessoa fica desesperada. Mas minha mãe conta que ela ficou tranquila. Ela só fez o seguinte: colocou a mão sobre a tua barriga e disse que estava entregando a vida do Mateus nas mãos de Deus, que era para Deus tomar conta da vida do Mateus. Sabe o que aconteceu? Eu tô aqui hoje para trazer para ti a oficina do adorador. Desde meu nascimento, eu fui uma pessoa que eu fui cuidado por Deus. Eu cresci com os preceitos cristãos. Eu cresci sempre com minha mãe me dizendo que Deus existia e que Deus era lindo, que Deus cuidava de nossas vidas e que Deus tinha um plano maior. Deus tinha um plano da salvação. Deus tinha um céu preparado pra gente. Meu pai, ele nunca foi aquela pessoa cristã. Apesar de meu pai crer em Deus, meu pai nunca foi aquela pessoa fervorosa. Houve momentos que minha mãe me conta que meu pai não aceitava minha mãe ir pra igreja, minha mãe dizimar, tirar o dízimo dela. Meu pai não aceitava, meu pai achava isso uma idolatria, achava isso uma verdadeira loucura. Houve momentos que meu pai saía para trabalhar e trancava o portão de casa para não deixar minha mãe sair e cultuar. Ah, você acha que alguma coisa parou a baixinha da minha mãe? Não, não. A mãe conta que ela pegava eu, pequenininho mesmo, colocava um balde, escalava e pulava o muro de casa para poder ir para a igreja, cultuar e poder implantar dentro do meu coração que Deus existia, que meu lugar era na casa de Deus, que Deus tinha um plano maior para minha vida. Eu cresci com aquilo, gente. Eu cresci ouvindo as histórias de Deus. Antes de dormir, minha mãe me contando as histórias de Jesus, os milagres de Jesus, historinhas bíblicas. Apesar de eu ter sido criado num lar cristão, com a minha mãe investindo, colocando Deus dentro do meu coração, com meu pai, apesar daquele negócio, mas meu pai sempre foi um pai maravilhoso, um pai que, nossa, quem conheceu sabe a pessoa extraordinária que ele foi. Apesar de tudo isso daí, como todo mundo está aqui assistindo talvez saiba, existe um momento em nossas vidas que a gente precisa aceitar Jesus verdadeiramente. E olha que doideira, gente. Eu vou até fazer uma pergunta para você que está aqui assistindo essa introdução. Qual que é o significado da música para você? O que uma música significa para ti? Para mim, a música já significou muitas coisas. Quando eu era criança, a música significou as apresentações que eu tinha no culto. Então minha mãe colocava os louvores para mim ouvir, e aí eu ouvia e depois apresentava com a tia, aquele negócio que existe nas igrejas evangélicas também, existe nas igrejas católicas. Eu ia lá e me apresentava. Na minha adolescência, eu não fui aquele negócio muito fã de louvores, não. Eu curtia demais, vou contar um segredo pra vocês, eu curtia demais rap. Nossa, eu gostava demais de rap, vocês acreditam? Gostava de rap,
gostava dessas músicas, sabe? Me fazia as pessoas chorar. Eu gostava na minha adolescência e eu não queria muito saber de Deus. Eu até ia na igreja, porque eu sabia que na igreja era importante, mas ainda me faltava o aceitar a Jesus. Mas eu lembro como se fosse hoje, gente. A minha mãe falou assim pra mim: Mateus, eu tenho um CD aqui, eu queria muito que você fizesse esse CD funcionar. Literalmente, essas coisas de mãe, de vó, de achar que a pessoa que é adolescente sabe mexer no computador, ela faz os milagres. E o CD tava tudo riscado, aí eu fui lá, limpei o CD, e uma hora da história que eu fiz esse CD funcionar. Coloquei o CD pra tocar, era um CD da Rose Nascimento, e eu lembro das letras dos louvores, gente. Eu lembro de eu colocando no Media Player do Windows, né? Que ficava aquelas luzinhas coloridas, e eu colocando aquele CD pra tocar. E poxa, aquelas letras, olha, um adolescente nas letras da música da Rose Nascimento, elas me tocaram de uma forma diferente. Eu lembro daquela música: eu acalmo o mar, não temas, ó meu filho, eu vim te ajudar. Sou teu porto seguro, pode confiar. Eu sou maior que tudo, então pra que temer? Se eu estou com você, nossa, que doideira! Aí eu ouvia: ninguém pode impedir o que Deus tem pra te dar. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Se Deus determinou, está determinado. Aquela letra, ela fazia sentido pra mim, porque foi o que minha mãe, ela colocou dentro do meu coração desde pequeno. Gente, eu comecei a ouvir aquele CD, e aquilo lá pra mim significou muito mais do que uma música. Significou meu contato verdadeiro com Jesus. A partir daquele CD, eu comecei a querer conhecer mais sobre Jesus, a ler mais a palavra, a participar dos adolescentes da minha igreja. Até que em um determinado momento da minha vida, me surgiu o desejo de fazer alguma coisa para Deus. Eu queria fazer uma coisa para Deus. Nossa, eu tinha uma gratidão tão grande. Olha que doideira, um jovem que queria fazer algo para Deus. Se você perguntasse para mim na época qual que era o meu sonho não era ser um jogador de futebol. O meu sonho não era ser um jogador de videogame, isso que a meninada gosta. Não, o meu sonho era poder fazer algo diferente para Deus. Porque na igreja que eu congregava, tinha uns músicos lá. Eu nunca tive muito interesse, mas um dia um pastor, ele foi fazer um culto na minha casa e tinha um violão lá que meu pai tocava. O senhor falou assim: ô Mateus, pega o violão aí, toca pra nós. E eu sabia tocar nada. Eu falei: não, pastor, não toca, é meu pai que toca. E só que aquilo ficou implantado no meu coração. E eu falei assim: nossa, que legal, se eu aprendesse um instrumento musical? Uma da história, fui eu atrás do violão, aquele jovem querendo fazer algo para Deus, e fui querer aprender mais sobre o violão. Paguei aula, paguei escola, Deus foi me ajudando, eu fui aprendendo. Foi fácil? Não. Eu chorava de vontade de aprender. Eu vou repetir isso, porque tem muita gente que vai participar da oficina do adorador e acha: eu não tenho dom, eu tenho isso, eu não tenho aquilo, eu queria ter nascido com o dom. Gente, eu sou uma pessoa que tem, aos olhos humanos assim, era totalmente improvável aprender a tocar, uma coordenação motora terrível. Enquanto eu falo, parece que eu tô nadando, você já deve ter reparado isso, tá? Eu nunca fui a pessoa mais inteligente desse mundo, mas eu chorava de desejo de aprender a tocar. Chorava tanto que eu comecei a aprender, tá? Comecei a tocar as primeiras músicas, comecei a ajudar nesses cultos que faziam no lar. O louvor, ele começou a ter um significado na minha vida. Pra mim, toda vez quando eu ouvia uma música, ouvia um louvor, já não era simplesmente, sabe, um som, não era simplesmente uma música. Era algo que fazia diferença pra mim, era algo que inflamava no meu coração, era algo que eu fazia pra Jesus. A vida andou muito. Se fosse contar tudo, seria uma live só para contar a história do Mateus. Mas resumindo, em um determinado momento da minha vida, eu me mudei, tá? Eu morava na cidade de Jaú, interior de São Paulo, e fui para uma outra cidade de Botucatu. Meu pai recebeu uma proposta de emprego e eu fui para lá. Lá eu fiz faculdade, lá eu conheci um ministério novo, uma igreja nova, fui líder dos jovens e lá eu conheci a minha esposa, que é linda, que ela tem uma parte significativa da minha história e também no meu projeto Adoração em Cada Nota. Nós casamos em Botucatu, olha que legal, viemos para Jaú, é aquele negócio, né? Um casal de cristãos, quando eles casam, né? Um dos planos, um dos projetos de vida é procurar um lugar
para adorar a Deus, uma igreja para poder congregar. Comigo e com a Juliette não foi diferente. A gente andou Jaú procurando, visitamos várias igrejas, mas a gente ainda não tinha achado o nosso lugar. Aí um dia, em uma igreja de esquina, que era um antigo supermercado, igreja pentecostal Missões, a gente entramos naquele lugar, a gente sentimos em casa, era próximo da nossa residência, a gente não, tinha acabado de casar, não podia ficar gastando também para congregar em um lugar longe. A gente começamos a ir lá, começamos a ajudar lá. Eu comecei a ajudar no louvor com o violão, fui lá com a minha fragilidade, mesmo assim não era um músico profissional. Fui lá, aprendi minhas músicas, comecei a ajudar no louvor. A gente começou a fazer um projeto com as crianças dessa igreja. Era um bairro assim, que era um bairro carente, não era uma igreja cheia de luxos, não. Era uma igreja que ela trazia um povo carente para essa igreja. E a gente enxergando isso, a gente enxergou uma possibilidade de fazer algo para Deus. E a gente começamos a trabalhar com as crianças naquela igreja. Oh Deus bondoso, Deus misericordioso, Deus começou a trazer as crianças. Gente, chegou um momento que até o pastor falava que tinha mais criança no culto do que gente adulta, para a honra e para a glória de Jesus Cristo. A gente via aquelas crianças, nosso coração fervia e a gente queria fazer algumas coisas, a gente queria implantar alguns projetos sociais. Aí eu lembro que a gente fazia a salinha, a gente fazia um momento de alimentação, sabe, para essas crianças. A gente tinha projetos bíblicos, a gente fazia os cultos das crianças. Nossa, foi um momento ministerial na minha vida. Falo para vocês que um dos momentos mais extraordinários que eu já passei. E eu lembro que nessa igreja só eu tocava, tinha um outro senhor também que arranhava. E aí, uma vez conversando com o pastor, eu reparei que atrás dele tinha um instrumento. Tinha um teclado parecido com esse daqui. E eu falo para vocês que esse daqui é menor do que o teclado que tinha lá. E aí eu falei pro pastor, e esse teclado aí parado? Ele falou, Mateus, é um teclado que tá aí na igreja, ficou aí desde quando eu cheguei. Eu falei, pastor, presta esse teclado pra mim, eu vou aprender a tocar e eu vou ensinar as crianças dessa igreja e eu vou montar um grupo de louvor, pastor. O pastor falou assim, sério, Mateus, sério, me deu instrumento. Gente, o mais incrível que pareça, e é uma das coisas que eu mais prego dentro do meu projeto Adoração em Cada Nota, a obra de Deus, ela tem pressa. A gente não precisa ficar, a gente não tem que ficar esperando isso, aquilo. Deus, às vezes, ele depende de uma decisão nossa. Eu tomei a decisão que eu ia aprender, gente, em pouquíssimo tempo eu já estava tocando. Em pouquíssimo tempo, olha, eu vou ser 100% sincero com vocês, com uma semana que eu estava com o instrumento, eu já levei o instrumento para a igreja. Eu tocava com os dedos tudo errado, tá? Eu tinha 18 para 19 anos, tocava com os dedos tudo errado, mas fui lá e levei meu coração queimando, comecei a ter oportunidades no culto para tocar com as crianças, com o grupo das crianças, porque eu ainda não estava preparado em tocar, em gerir um louvor e tal, mas foi algo tremendo, algo extraordinário. E sabe o que acontecia? Meu coração, toda vez quando eu via a palavra piano, a palavra teclado, meu coração queimava. E olha que doideira na minha história musical, eu não aprendi a tocar quando eu era criancinha. Eu não nasci com aquele super dom. Eu tive na minha família músicos, mas músicos frustrados. Meu pai foi frustrado porque não conseguiu tocar muito bem. Eu tinha um avô que tocava na igreja de congregação cristã, tocava saxofone, mas por um determinado momento saiu da igreja, sabe? Se entregou ao álcool. Então, eu não tinha, assim, uma história familiar 100% ligada à música. Não. Eu decidi no meu coração que eu iria aprender. Por quê? Porque eu tinha um propósito maior. Eu enxerguei que se eu aprendesse, eu ia abençoar a vida daquelas crianças, eu ia ajudar a igreja a crescer. Comecei a aprender. Eu nem liguei se eu tinha dom, se eu tinha coordenação motora. Não, simplesmente comecei a aprender. Eu comecei a investir, estudei. Eu paguei muito caro pelo conhecimento. Eu investi demais em mim, investi demais em conhecimento. Fiz faculdade, estudei, cresci. Minha vida assim tava legal, gente. Comecei a dar aula para as crianças, comecei a liderar grupo de louvor, montei grupo de louvor. Meu grupo de louvor na igreja que eu congregava era um grupo formado por crianças. Um menininho no violão, outro na bateria, outro no carrão. Tinha uma criança que tocava meia-lua, outro no teclado, que até hoje é o tecladista oficial da igreja que eu congregava. E olha que loucura, no momento que as coisas estavam indo mais legal, o meu pai, que teve
poxa, um papel fundamental, sempre me apoiando, né? O meu pai, que eu não contei aqui na história, mas por conta de eu me achegar em Deus, meu pai quis se achegar também, meu pai aceitou Jesus através do exemplo meu. Num dos momentos assim, estavam as coisas mais andando, meu pai veio a falecer. Foi constatado câncer e operou depois de 18 dias em casa, bem. Meu pai morreu na minha frente, bem assim na minha frente mesmo. Meu pai morreu. E aí eu tinha tudo para entrar numa depressão terrível, eu tinha tudo para se afastar de Jesus. Porque eu cresci com a minha mãe falando que Jesus era um Jesus lindo, Jesus maravilhoso. Por que Jesus não curou meu pai? Por que Jesus não salvou meu pai? Eu tinha tudo para se perder. Aí algo salvou a minha vida, algo transformou o meu ser, algo fez eu deixar de pensar em coisas ruins, enxergar as coisas boas, enxergar que meu pai ele foi com Cristo. Talvez meu pai ele foi no momento certo. Sabe o que foi esse algo que me deu força? A música e um nome. Projeto Adoração em cada nota. Quando eu pensei em ficar triste, em ficar caído numa depressão, eu comecei a dar aulas em vez disso, para ocupar minha mente. E eu comecei a crescer na minha cidade. O meu projeto de música com as crianças começou a crescer, eu tive oportunidade em outras igrejas. Houve um momento que meu trabalho financeiro era dar aulas. E foi isso, meu projeto começou a crescer. Vidas foram abençoadas. E até que um amigo ele falou para mim, mas por que você não começa um projeto online? Eu tinha acabado de comprar um curso online mesmo, vocês acreditam? Um curso de teclado, igual esses cursos que vocês veem, qual o curso meu? Tinha acabado de comprar, falei, poxa, por que não? Eu tenho capacidade, eu estou assistindo esse curso aqui, eu tenho capacidade para fazer isso. Aí surgiu, gente, o projeto Adoração em cada nota. E hoje, esse projeto chegou até você, para te falar que você pode aprender, para te falar que o mesmo Deus que abriu a minha mente, que me deu forças, é o mesmo Deus que cuida de você, é o mesmo Deus que cuida da tua família. Olha, eu não sei tudo que você já passou na tua vida, eu não sei os seus sonhos musicais como estão agora, mas eu sei que você pode aprender, eu sei que você pode evoluir, e a tua aula ao vivo vai começar. A sua aula ao vivo vai começar dia 25/9/2023, às 9 horas, para vocês do Brasil, que para mim de Portugal vai ser mais tarde. Mas a aula de vocês vai começar. Em nome de Jesus, eu creio que não vai começar somente uma aula. Vai começar uma nova história para a tua vida. Deus te abençoe. Boa oficina do adorador para vocês.